Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui hoje com o Dr. Roberto Gonçalves Filho. Seja bem-vindo, doutor. Médico anestesista formado pela USP, residência médica no Hospital das Clínicas, médico assistente desse mesmo hospital e atua nos principais hospitais de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Dr. Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Tudo bem a todos? Mais um episódio aqui do Líder Medcast, levando a você ouvinte, informação de qualidade, trazendo os melhores profissionais de cada especialidade, sempre um profissional formado pela USP. Hoje temos a honra de ter aqui conosco o Dr. Roberto, que foi meu colega de faculdade, colega de sala. Perfeito. Muito bem, faz alguns anos já. E hoje vamos falar aqui sobre anestesia, que na verdade encontra muitos mitos aí por aí. Correto isso? Tem bastante mito de anestesia, né? Primeiro, boa tarde aí. Obrigado, o Sidney, Moisés, pelo convite. Uma honra. Pela oportunidade de estar aí com vocês, o Líder Medcast. E, acima de tudo, a gente, já falando em mito, esclarecer, dar informação de qualidade. Acho que isso realmente carece no mundo de hoje. O pessoal gosta de falar fake news, mas eu prefiro falar fake informações. Eu acho que em medicina é sempre bom você, ao invés de só acessar o Google, ir na internet, conversa com o profissional da tua confiança, com o médico de qualidade. E acho que o intuito aqui desse bate-papo, dessa conversa de uma hora e pouquinho, é a gente conseguir explanar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre anestesia, tirar um pouquinho esses medos que a população tem em relação a isso. Exatamente. Na realidade, a gente como médico, me corrija se eu estiver errado sempre, o tema anestesia especificamente, quando a gente passa no internato, eu consegui outras carreiras, não tem uma cadeira específica, né? Então a gente mesmo como médico, para quem é da área, a gente que não é da área, fica até para nós mesmos médicos alguns mitos. Então acho que esse é o nosso confronto de hoje aqui, Moisés, para esclarecer com qualidade. Como sempre a gente tem feito aqui no Líder Medcast, com os outros colegas que estiveram aqui conosco. Então hoje vamos aproveitar bastante o Dr. Roberto para esclarecer essas dúvidas. Moisés, vamos lá, o que tem aí de pauta para a gente começar? A primeira delas é como que a anestesia tira a dor, como que ela age no corpo humano disso. Eu acho que esse, Moisés, é um bom começo para o bate-papo. Para a gente entender como que ou como que o teu organismo interpreta um estímulo doloroso, entendendo isso, que na realidade eu vou falar muito objetivamente e sem grandes detalhes, a gente entendendo essas vias da dor que a gente fala, a gente vai poder entender como a anestesia atua. Então vamos lá. Eu estou com a minha mão, eu de maneira inoportuna vou lá e queimo a minha mão. Boto minha mão no fogo, no isqueiro, queimei a mão. O que a pessoa faz? Instintivamente ela tira a mão, né? Tira a mão. O que aconteceu desse instante inicial, onde teve o estímulo doloroso, até até a percepção da dor? E então, tudo muito rápido, né? Muito rápido. Milissegundos, tá? O que acontece? Você tem que entender que no teu corpo, a maioria ou todos os estímulos nervosos, eles são contínuos. Então, quando você tem um estímulo doloroso, uma queimadura, por exemplo, lá na periferia, onde você teve o estímulo, esse estímulo ele é entendido e ele é conduzido por nociceptores, que são receptores de dor. Ele vai conduzir esse estímulo. Quando a gente fala estímulo, pode ser o calor, pode ser a dor, pode ser o frio, dor, isso que é o estímulo. Toque, qualquer estímulo, mas mais específico, o estímulo de dor, certo. Ele é percebido pelos nociceptores, caminham até a medula por fibras, essas específicas da dor, são fibras de nome A, delta e C, então estímulo, caminhou, medula, atravessa para o outro lado, modula essa dor, sobe para o córtex cerebral e o córtex entende, tira a mão. Tá com dor, tá com estímulo, tá? Então é assim, é a transdução, transmissão, modulação e percepção. Se você entendeu essa via de dor, fica mais fácil entender como que a anestesia atua. Mas esse caminho de ida, tem um de volta também? Porque quando eu toco, eu sinto... O de volta é quando, que a gente fala as vias inibitórias, é quando você vai atuar centralmente para inibir a dor. Mas vamos lá, para você ter a dor, você tem esse estímulo. Que é o de ida. O de ida, chegou lá, percepção, dor.
Aí o teu cérebro vai te mandar a volta para você tirar do estímulo. Como que a anestesia vai atuar? Então eu posso atuar aqui, localmente, onde teve o estímulo de dor. Então vamos esquecer queimadura e vamos pensar numa... Eu cortei, eu tive um corte, vou precisar suturar. Como que eu vou controlar isso? Eu vou fazer uma anestesia aqui, mais local. Lá no estímulo. Lá no estímulo. Legal, legal. Você vai dar o ponto. Então você vai dar o ponto onde você vai dar anestesia, aonde você vai ter o estímulo doloroso, anestesia local. Uma maneira. Outra maneira. Essa é uma anestesia local, então. Seria uma Que todo anestesia mundo conhece local. como anestesia local. Que a gente depois pode mais conversar. Mas é isso. Basicamente vale pro corpo todo. Fazer uma anestesia local é simplesmente você anestesiar o lugar onde vai ter aquele estímulo doloroso. Em qualquer parte do corpo. Qualquer parte, independente. Sim, por exemplo, você vai fazer uma sutura no pé, uma sutura que abriu a testa, vai fazer uma sutura na testa, anestesia local. Depois a gente pode conversar como atua o anestésico local, que também de uma maneira muito simples, mas a gente pode conversar. Claro. Anestesia local, você atuou aqui naquele ponto de estímulo, onde você vai ter aquela transdução. Você pode, por exemplo, uma cirurgia abdominal, uma cirurgia ortopédica, vai operar o joelho, é um bom exemplo esse. O estímulo vai ser aonde? No joelho. Existe você pode fazer uma anestesia onde você vai fazer o quê? Ele está operando o joelho, o estímulo doloroso está subindo, vai para a coluna e vai para o cérebro, não é? Eu posso parar esse estímulo aonde? Aqui, na medula. Como? Eu posso fazer uma anestesia regional, um bloqueio de neuroeixo. O que é isso? Anestesia peridural. Então, o que aconteceu? Diferente daquela anestesia local, onde não vai ter aquele estímulo doloroso inicial, aqui está tendo o estímulo. Só que ele não está chegando aonde? No teu córtex. Você bloqueou naquele caminho. Eu bloqueei naquele caminho. Isso, no trajeto. Para o pessoal entender. Aí a RAC e a peridural, qual que seria mais ou menos a diferença? A gente vai falar mais para Vamos frente, lá. porque assim, tem muitas semelhanças entre as duas. Claro. Na verdade, o conceito é o mesmo. O que difere é aonde a gente vai injetar a medicação. E a gente fala mais para frente. Mas só para finalizar o que a gente está conversando, ciclo, eu posso inibir a dor aqui, no teu córtex cerebral. Então, eu tive o estímulo, então vamos pensar numa anestesia geral. Eu tive o estímulo, mesmo a cirurgia do joelho. Tive o estímulo vai, caminha, corno dorsal da medula espinhal, caminhou, subiu, ele sobe para o cérebro por basicamente 2 caminhos, 2 vias, que é trato espinotalâmico, subiu, córtex cerebral. Como é que eu vou controlar essa anestesia? Aqui no córtex cerebral. Então, vou dar medicações que vão atuar aqui. Então, percebe, se você entende como que a dor caminha até você, do estímulo até você falar o why, você vai saber como que você vai atuar. E se a gente dissesse que esses caminhos, tanto da transdução, da transferência, da modulação, da percepção, eles são sempre carregados pelos neurônios, só para explicar para quem... Perfeito. Né, são como fiozinhos elétricos. É exatamente isso. Uma redezinha elétrica. E é exatamente isso. E esse é o ponto que eu ia falar. Porque é importante saber que quando você vai atuar de algumas maneiras, você vai bloquear essa condução elétrica. E não é como se fosse. É Exatamente. elétrico. É elétrico. Se você pensar que nas tuas células existem canais, e esses canais na célula, eles permitem que íons vão atravessando. Então, vai de dentro para fora, de fora para dentro. Sódio entra, sódio sai. Canais de sódio e potássio. Exato. Toda vez que você tem um íon entrando ou saindo da célula, você causa o quê? Uma coisa que chama despolarização, que é o início do potencial elétrico. E aí, isso é conduzido. Vai caminhando, como na corrente elétrica para acender uma lâmpada. Exatamente isso. Exatamente Então, igual. quando você pensa em bloquear, em fazer uma anestesia aqui no caminho, no trajeto, é isso que você vai fazer. Você vai fazer o quê? Você vai impedir que tenha esse começo da condução elétrica. Você vai impedir que tenha aquele início que se chama despolarização. E como que você vai fazer isso? Você vai aplicar drogas que vão fechar esses canais.
Se o canal está fechado, nada entra, nada sai. transmite. Você fechou a portinha da célula. Nada entra, nada sai, não tem despolarização, não tem condução elétrica. Então a anestesia ela pode ir tanto no onde sente, agora ficou complexo, né? Não, mas onde tem um estímulo. Onde tem um estímulo no trajeto ou centralmente. Aí que difere da local para geral ou não? Sim, porque o que é uma anestesia geral? Vamos entrar um pouquinho nesse tema. Anestesia geral é um tipo de anestesia onde você tem que dar basicamente 3 coisas para o paciente. Você dá analgesia, que você, para ser operado, não pode ter dor. Isso é uma classe de droga. Você dá outra classe de droga, onde você vai dar o quê? Hipnose. Você não quer operar uma pessoa com a pessoa acordada. Então, vamos lá. Analgesia, hipnose. E qual a outra classe de droga que é importante? Uma droga que dê relaxamento muscular. São os bloqueadores neuromusculares. Bem basicamente, são esses 3 tipos de droga que estão envolvidas numa anestesia geral. E aí, quando você faz anestesia geral, o paciente não tem dor, fica dormindo e não se mexe. Tá? De uma maneira muito simples. E quem define os tipos de anestesias são, junto com a equipe toda, mas em geral a gente pode dizer que é o tipo da cirurgia. O que me leva a indicar a anestesia? Alguns fatores. Vamos lá. Tipo de cirurgia, obviamente. Se você vai fazer uma cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia abdominal ou torácica, que você vai precisar de um laparoscópio, onde você vai entrar dentro de uma cavidade, você obrigatoriamente faz uma anestesia geral para manter a ventilação, a oxigenação do paciente adequado, porque tem ar que o cirurgião está injetando dentro da cavidade. Então, o tipo de cirurgia, obviamente, influi muito na decisão anestésica. Mas outra coisa que influencia muito, o que é? O estado do paciente, o estado clínico do paciente, que aí te leva... As condições clínicas do paciente. Isso, a pensar qual a melhor anestesia. Então, por exemplo, pode ser que o paciente seja um paciente muito... uma cirurgia de joelho, que eu posso fazer uma RAC, uma peridural, uma anestesia geral, enfim. Mas pode ter algum fator que me leve a ir mais para um tipo de anestesia ou outro. E a gente pode falar um pouquinho, por exemplo, um paciente que, do ponto de vista... um paciente que fraturou o fêmur, um acidente de carro, um sangramento importante, fraturou o fêmur, membro inferior. Uma RAC resolveria muito bem. Uma anestesia geral também. Agora, se eu te passo que esse paciente teve um acidente de carro, fraturou o fêmur, teve um sangramento muito importante e isso levou ao quê? A uma instabilidade hemodinâmica. É um paciente que teve um sangramento importante, um choque hemorrágico. Que anestesia é mais segura nessa situação? Porque nesse momento aí o Roberto já está falando que está correndo mais um risco a mais. Isso, a gente colocou... Outros traumas em outras partes do corpo, no tórax, por Mas exemplo. mesmo se fosse só uma instabilidade hemodinâmica por um sangramento da fratura de fêmur. Uma fratura de fêmur, você tem sangramentos de 2, 3 litros, que às vezes você nem percebe. Sim, mas o que eu estou te passando é que quando você vê uma instabilidade hemodinâmica, um choque hemorrágico, um paciente que você acha que uma raquianestesia não seja a melhor opção, porque às vezes não é. Você vai para a anestesia geral. Por quê? Porque a anestesia geral, do ponto de vista hemodinâmico, manter pressão, manter o paciente estável, estabilidável, é a anestesia mais segura. É a anestesia mais segura. Controla os batimentos. Já foi falado alguns tipos de anestesia: a local, a geral, a RAC. Bloqueio de neuroeixo, você pode falar. Bloqueio de neuroeixo é quando você bloqueia lá a nível de medula espinhal, RAC peridural. E tem outra, assim, você também tem bloqueios periféricos. Então você vai fazer uma pequena cirurgia de punho, você pode fazer um bloqueio periférico. Então eu vou com um ultrassom, vejo aqui o plexo braquial, injeto anestésico no plexo braquial, que é o plexo braquial, o plexo nervoso que inerva todo ombro, braço, mão. Daí eu faço uma junção daqueles fiozinhos que estão saindo lá da mão e indo para o cérebro. É exatamente isso. Exatamente. O plexo braquial, você pega C4, C5, C6, C7,
T1, mais ou menos. As vértebras. As da coluna. vértebras vão formando 3 troncos nervosos que vão se juntando e formam o plexo braquial. Aí você faz essa anestesia, que a gente fala regional, e vai anestesiar todo o plexo braquial e vai poder operar aquela fratura de mão com tranquilidade. Basicamente esses 4, Com o Moisés. paciente acordado nesse caso. Você pode até sedar Ou um não, pouco, é. ou fazer uma sedação, mas o que está sendo a anestesia é o bloqueio regional. Então é isso. Local, como você falou, bloqueios de neuroeixo, RAC, anestesia peridural, anestesia regional, fazer uma anestesia que anestesia o braço, perna, pé, E quando o tornozelo. paciente quiser saber a diferença entre RAC e peridural? Vamos lá, que eu acho que isso muita gente pergunta. Muita, por isso que eu estou aqui tinquerindo. Vamos lá. Ambas Porque são... ele quer saber a segurança de quando é oferecido a ele, Perfeito, né? perfeito. Ambas são anestesias que a gente fala bloqueio de neuroeixo e a ideia é o quê? Fazer com que de determinado nível para baixo o paciente não tenha dor. Então, numa cesárea, parto cesárea, anestesia hoje de escolha, RAC anestesia. Hoje, tá? Depois eu explico por que o hoje. Claro, claro. Tem até essa Até polêmica aí dessas questões 1994, de parto. 95 se fazia muita peridural para cesárea. A grande diferença é assim, quando você faz uma RAC anestesia, você injeta o anestésico e aí é um anestésico local, mais comumente a bupivacaína, que o mecanismo de ação dela é bloquear aqueles canais de sódio, ele fecha aquele canalzinho de sódio, impedindo o quê? Que o estímulo nervoso caminhe. Prossiga. Então, beleza. Tá? Na RAC, você injeta o anestésico aonde? No espaço subaracnoídeo, que é onde corre o líquido Lá cefalorraquidiano. pertinho lá na coluna, Aonde praticamente. corre o líquor? Aonde corre o líquor? Você injeta o anestésico no líquor. Na altura que for necessária para cada cirurgia. Na altura que for necessário, na velocidade que você quiser injetar e a quantidade de anestésico, a massa anestésica que você quiser. E mais do que isso, depois que você fez a anestesia, você deixa o paciente na posição que ele quiser. Mais com a cabeça para baixo, retinho, mais com a cabeça para cima, porque tudo isso influencia na altura da anestesia. Tá? O grande diferencial da RAC e da peri é que a RAC você injeta no espaço subaracnoide onde corre o líquor. Então é aonde ele vai atuar. Que é o Tá canal raquidiano, não é isso? É o espaço subaracnoide, não é Tá. bem o canal raquidiano, mas é onde corre o líquor. Perfeito. E aí lá ele já está embebendo as fibras nervosas. Então você está injetando aonde atua. Certo. Início rápido, duração curta a média, porque você injeta pouco anestésico. Curta média é o quê? 1 hora? 2 a 2 horas? 3 horas. Tá? Porque você está injetando lá onde está embebendo a fibra. E se a cirurgia demorar mais que isso, dá para Você deveria ter pensado em Complementar. outra técnica, tá? Mas A programação é tudo, então, né? sempre. É muito sempre. Sempre. 3 horas, uma RAC anestesia, 3 horas você consegue bem, tá? Por que que por que que você injeta, qual que é a grande diferença dela para peridural? Peridural, você vai injetar 10 vezes mais anestésico, porque você está injetando a medicação num outro espaço, não é onde corre o líquor, é num espaço, chama espaço peridural. O anestésico atua no espaço peridural? Não. Tem que Ele ser precisa absorvido. se difundir do espaço peridural para locais onde tem essa recepção, onde o anestésico local vai atuar. Então você injeta 10 vezes mais anestésico, latência ou início de ação mais demorado, em torno de 10, 15 minutos, e a duração Maior. mais prolongada, 5, 6 horas. Essa conta vale peso, altura, idade, sexo? Para uma RAC ou para uma peridural, para um bloqueio de neuroeixo, o que é importante, basicamente, é a altura, né? É porque você precisa saber, basicamente, o quanto que você quer que o anestésico, entre aspas, suba e anestesie. Você entendeu esse Se negócio você da altura? Que Pra mim vira é a pessoa. C3, C4? Não, porque não. A gente vai fazer a RAC peri, uma cirurgia abdominal, entre a segunda e a terceira, ou entre a terceira e a quarta vértebra lombar.
para uma cesárea, por Já exemplo. bem lá para baixo. Lá, Portanto, bem aqui embaixo. Para quem não sabe. Você né? palpa a sua crista ilíaca, que é o ossinho aqui. Esse nível é mais ou menos L3, L4. Então você palpa o espaço entre L2 e L3, ou L3 e L4, onde você faz a hack ou a peridural. Tudo isso na coluna vertebral. Na coluna vertebral. Pensa, gente, então, começando lá nas cervicais. Cervical, torácica, lombar. Lá que embaixo, é bem lá embaixo mesmo. Você pensar que são 5 vértebras lombares depois já sacral, é bem lá embaixo. É aqui na final crista da ilíaca. Tá? A crista ilíaca é um bom referência para você, L3, L4. Tá? O que influencia o nível são várias coisas. Dessas que você citou, a altura é importante, mas tão importante quanto é o quanto de anestésico, a velocidade que eu vou infundir o anestésico. Se eu infundo o anestésico muito rápido, É isso que eu ia perguntar. ele vai subir mais. Eu infundo mais rápido, o que acontece? Eu vou devagarzinho, ele vai embebendo as fibras devagarzinho, vai difundindo devagarzinho, atinge um nível menor. Tá? Eu fiz anestesia, coloco o paciente um pouquinho com a cabeça para baixo. Se o anestésico que eu usei é hiperbárico, uma densidade maior que do líquor, mais pesado que o líquor, eu coloco ele com a cabeça para baixo, ele vai descer um pouquinho mais em direção à cabeça. Se ele desce mais em direção à cabeça, sobe um pouquinho mais. Então, assim, existem maneiras de você, entre aspas, tentar controlar a altura do bloqueio. Mas, via de regra, você sabe que numa cesárea, em 95% dos pacientes, você vai injetar uma quantidade de 2 a 2,5 ml de anestésico local, mais algumas medicações adjuvantes, opioides, para melhorar a qualidade do bloqueio, e você sabe que vai ser efetivo, tá? Mas é do momento. É por isso que você precisa ter um profissional qualificado que vai avaliar todas essas condições. Porque se tiver... O Júnior até perguntou, o Dr. Sidney, mas se tiver... Pode ocorrer de a pessoa acordar ou voltar a sentir dor no meio de uma cirurgia. Vamos lá, se você pensar que você, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de menisco com uma duração prevista de 2 horas. 1 hora, 2 horas. Menisco não que eu faria uma anestesia geral, mas uma anestesia, uma correção de um ligamento cruzado anterior, que eu faria uma anestesia... No joelho, gente, no joelho. No joelho, isso. Uma lesão, ele é atleta, ele sabe. uma lesão do joelho, do ligamento do joelho, uma cirurgia de umas 2 horas, eu fiz uma raquianestesia, duração prevista de 3 horas. E no intraoperatório, o cirurgião teve uma dificuldade, vira para mim e fala assim, Roberto, agora eu vi aqui que eu vou ter que corrigir também o cruzado posterior. E sabe aquele menisco que eu achei que eu ia fazer uma meniscectomia, tirar? Eu vou suturar. Enfim, aí mudou a programação. O que vai acontecer? O paciente vai ter dor? Não. O que vai acontecer? Eu vou... Quando houve essa mudança, ou essa intercorrência cirúrgica, essa mudança, eu vou mudar também. Eu vou acompanhar e mudar a minha técnica anestésica. E eu vou passar, que eu estou só com uma raquianestesia, eu vou fazer uma anestesia geral no paciente também. E tá tudo bem. Na hora mesmo já dá para mudar de... Tranquilamente. Numa sala de cirurgia... Eu tenho tudo que eu preciso para controlar e para dar tranquilidade para o cirurgião operar e para dar segurança para o meu paciente para que ele seja operado e porque eu faça anestesia de qualidade. Então, pense que um anestesista ou um anestesiologista, ele nada mais é, e eu acho que isso é uma boa analogia na época de Covid, nós somos médicos com um preparo clínico, parecido ou muito similar a de um intensivista nesse cuidado clínico, com um conhecimento farmacodinâmico, farmacológico diferente. Então, qualquer intercorrência no intraoperatório, nós somos treinados e preparados para enfrentar qualquer tipo de intercorrência. Não só essa intercorrência de por exemplo, eu ter que mudar a técnica anestésica, porque isso acontece. Claro. Mas, por exemplo, uma cirurgia que não está previsto um grande sangramento, e no meio tem um grande sangramento, quem controla a parte clínica tem um anestesiologista. Claro. Na verdade, o anestesiologista é que o teu cirurgião que você escolha, porque você não escolhe o teu anestesista. Isso é um paradoxo. Você não escolhe o profissional que vai te controlar a parte clínica, você escolhe o profissional que vai te operar. Mas aproveitando esse gancho, a gente estava falando até antes da gente começar a gravação, né? Se eu tenho
tranquilidade em dizer isso. O anestesista é a pessoa mais importante, entre aspas, para preservar a sua vida durante o ato Vamos lá, cirúrgico. eu já te corto agora porque... Não, te corto agora porque não tenho o mais e o menos. Sim, desculpa. O que eu te coloco... Mas é muito importante, né? Perfeito. O que eu te coloco, Sidney, é que quando você vai para um centro cirúrgico, o cirurgião tem a responsabilidade dele, que é enorme. Sim, claro. O auxiliar dele também. Sim. O anestesista também. O enfermeiro de sala também. Sim. E O instrumentador, Verdade. o técnico de enfermagem. Cada um fazendo o seu melhor, a gente consegue chegar onde? O resultado No final, bom né? atendimento ao paciente, que todo mundo está lá para isso. Mas eu entendi a sua colocação. Nós anestesistas, somos os responsáveis pela manutenção clínica do paciente no intraoperatório, com decisões às vezes muito importantes, decisões nossas, que independem da decisão do cirurgião, Claro. entende? Porque o cirurgião está lá operando numa emergência e a decisão de ligar uma droga vasoativa, de transfundir, de dar mais soro, de dar menos soro, a decisão é sua. De tomar uma conduta De tomar perante uma uma emergência intercorrência. clínica que não era Isso. esperada. Então, é isso. Todos nós temos a responsabilidade, e cada um na sua responsabilidade, para formatar times de alto desempenho. Perfeito. Mas melhorando então o que eu disse, esse paradoxo também que o Dr. Roberto disse, na realidade, o que acontece é que o paciente, em geral, ele não tem muito contato com o anestesista. Isso é estranho, né? Porque o anestesista, eu entendi, ele é extremamente importante, como todos. Mas ele é extremamente importante. Se for Importantíssimo. um cirurgião espetacular e um anestesista ruim, o resultado é ruim. vai ser péssimo. E o inverso também. Não claro. coloque o melhor anestesista do mundo com o pior cirurgião. Claro. O resultado é ruim. O que eu acho em relação a isso, assim, procure, geralmente, cirurgiões que você procura, cirurgiões de qualidade, cirurgiões... anestesista de qualidade. A equipe toda é muito boa. Porque o cirurgião, ele sabe que o resultado final lá, a alta médica, com o paciente melhorado, satisfeito, indo para casa, um paciente que no pós-operatório não tem dor, que vai tudo tranquilo, ele sabe que isso é papel de toda a equipe e que o anestesista tem uma participação importante. E esse é um assunto que a gente tem falado muito aqui, que é sobre a qualidade no atendimento médico. A gente falou com a doutora Natália, dermatologista, com o Sérgio sobre a bariátrica. Você procurar profissionais realmente bem formados, que tenham feito suas especialidades, que sejam reconhecidas. Isso é muito simples de você encontrar. E tem que ser perguntado. Então, por exemplo, para encontrar a especialidade de um anestesista ou de um cirurgião, tem registrado no CRM para todos, que é o RQ. Né? Praticou, fez residência médica. Então, cada um na sua especialidade. Sim. Isso é totalmente acessível. Então, quando a gente fala em profissionais gabaritados, não significa que é só o do melhor hospital do Brasil. Não, pelo isso contrário. Isso é super importante. Isso, tem ótimos profissionais pelo contrário. no SUS, ou no hospital lá da periferia da cidade, da periferia do rincões aí do país. Mas ele precisa estar bem formado. Isso que eu estava falando também, que o Roberto falou, o anestesista, ele sabe muito a clínica e tem que estar ali muito atento, tanto quanto o intensivista. Isso não é da noite para o dia que se adquire esse conhecimento. Então, é isso que a gente tem falado muito aqui nesse podcast. Em todos, praticamente, né? Em todos. Aliás, a gente esqueceu de falar, para se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Faz o nosso ativar o sininho para receber sempre informação boa. E a informação boa é essa. A informação verdadeira. Como você falou, não é fake news, Não, é informação de qualidade, né? A gente só tem que trazer informação de qualidade. E é isso que vai salvar a sua vida. É um pouco forte essa expressão, mas não deixa de ser verdade. Mas pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Para pequenas ou para grandes cirurgias. Pode fazer a diferença. Eu não sei, existem assim, a gente conversou também com outras especialidades, né? Que a gente falou um pouquinho sobre outros profissionais invadindo a especialidade. Claro que a gente não pode generalizar isso, né? Mas na dermatologia, a gente lembra que a gente falou sobre harmonização e não sei o quê. Existe na anestesia também? Não. Isso que é a pergunta própria do Sidney mesmo. Não tem. Não tem aventureiro, Sidney, né? Não tem. Eu ia usar essa palavra. Porque eu gosto dessa palavra aventureiro, sabe? Eu, durante 6 anos, fui diretor médico técnico de um grande hospital de São Paulo, né? Perfeito. E eu estou falando porque eu tive fazer. contato e estudei muito
tive que entender direito médico, né? Sim. Algumas vezes eu tive que entender, tive que ir a fundo. E aí, o que você está falando basicamente é do ato médico, né? Claro, Então, exato. o ato médico na anestesia é basicamente do anestesista. Sabe por quê? Porque o aventureiro não vai querer se aventurar numa coisa que pode dar grandes problemas. Sim, que sabe? vai dar, né? Entendeu? Então, assim, nada contra, mas o odontologista que quer fazer uma bichectomia, que é uma coisa do cirurgião plástico, é o botox feito por não sei quem, sabe? Exatamente. Essas invasões de Em especialidade. tecidos frágeis, próximo a estruturas Pelo amor de vitais. Deus. É tenso. Sabe? Desculpa, Essas também. invasões é um grande perigo. Ah. Por isso que quando você fala que procure saber o que você está fazendo, com quem você está tão- fazendo, e é isso tão é o simples. fundamental. E é simples. É simples. Agora, na anestesia isso não tem, ou seja, isso não tem. Uma informação Na que me deixou tranquilo. Não, na anestesia, a pessoa para poder exercer a anestesiologia, todos os hospitais elas exigem o título de especialista em anestesia. Formação plena. Plena, então bom. não existe, por exemplo, um intensivista indo fazer uma anestesia. Isso não existe, tá? Então, em relação a isso, fique tranquilo. Que ótimo. Não Então, vai para se você arriscar. que está nos ouvindo, isso não significa que não existam maus profissionais, entre aspas, como todas as áreas, imagino. Ainda mesmo não sendo possível se aventurar na área, mas dentro dos anestesistas existem aqueles que não Maus profissionais você vai exatamente, ter em qualquer área. em qualquer área da medicina, em qualquer profissão, vai Sem ter o dúvida. engenheiro que é ruim, Sim, o advogado que é ruim. E infelizmente na medicina também tem o médico que é ruim, Claro, o médico claro, sem que dúvida. é antiético, o Sim. médico. Mas, enfim, que o anestesista que está na sua sala é anestesista, isso é garantido. Pelo menos. Hoje já é um bom começo Isso para já você. É um bom começo, exatamente. E a equipe que prepara junto, a gente falou muito sobre no decorrer da cirurgia e os métodos, não os métodos, mas os principais, as tomadas de decisões. Sim. Antes tem algum tipo de preparo? Deve- Não o tipo de preparo, mas até da pessoa. Sim. Não só da equipe. Existe, assim, perfeito. Eu acho que assim, Boa todo pergunta. paciente que vai ser submetido a qualquer ato cirúrgico, ele deveria fazer uma visita uma consulta pré-anestésica, tá? Nessa consulta pré-anestésica você conheceria o seu anestesista e pode ser hoje telemedicina. Você não, a telemedicina, você vê que o Covid, Desculpa, como é que tá essa telemedicina? telemedicina hoje ela Foi, é. andou, voltou um pouco para trás. Não, hoje a Tá telemedicina válida, ela está válida. Uhum. Aquela grande dúvida antes, o Covid acabou com isso. O Covid, você vê, até são nas dificuldades que a gente cresce, né? É na guerra que você desenvolve a penicilina. Sim, então, grandes técnicas cirúrgicas. das técnicas cirúrgicas. Covid liberou a telemedicina, entre aspas. Sim. Mas voltando, todo paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, ele deveria ter uma consulta pré-anestésica, deveria conversar com o seu anestesista. Antes, para quê? Para o anestesista entender o quadro clínico do paciente. Nessa consulta pré-anestésica, você vai conseguir ter acesso aos exames do paciente. Se não tem os exames que você julga necessário, por exemplo, um paciente que tem algum tipo de arritmia, você quer saber como que é a parte funcional do coração, você quer um ecocardiograma, você aproveita e já pede esse ecocardiograma, você precisa de um raio-x de tórax, enfim. Você, com esse contato inicial antes da cirurgia, você pode ter acesso à história clínica do paciente, ao histórico familiar, isso que eu ia falar, as medicações que esse paciente faz uso, aos exames que ele já tem, se você precisa de um outro tipo de exame. Nesse bate-papo, coisa de 15 minutos, meia hora, você vai tirar o quê? O fator ansiedade do paciente, Claro. paciente que tem medo da anestesia, você vai colocar ele a par do que vai acontecer do momento da internação até o momento que ele vai de alta da sala de recuperação anestésica. Então, assim, a consulta pré-anestésica deveria ser algo obrigatório. O que é obrigatório é a avaliação pré-cirúrgica. O que né? existe é uma avaliação pré-anestésica, ou seja, você não passou comigo, Que passa com um cardiologista. você fez a sua avaliação clínica, passou o cardiologista, enfim,
E aí você chegou no hospital. No hospital, eu, Roberto, vou no seu quarto e faço a visita pré-anestésica. Alguns minutos antes. Que às vezes é 100% ok. Mas às vezes eu posso chegar lá para você, por exemplo, e descobrir que você está tomando uma medicação. Está Que tomando, muda inclusive toda a história. tomou ontem, que inviabiliza hoje uma cirurgia eletiva. Sim. Por exemplo, hoje existem algumas medicações que muita gente está tomando para emagrecer, por exemplo. Sabia que você ia Saxenda, falar isso. Ozempic. Que São não medicações... esvazia o estômago. Exato. Que se você for ver, você não suspender essa medicação com o tempo adequado, o teu esvaziamento gástrico diminui. E aí Você corre o risco. aumenta muito o tempo de esvaziamento. Aí você está com o estômago cheio. Eu não posso anestesiar um paciente Eu vi isso. em estômago cheio. Por quê, doutor Roberto? Por que eu não posso? Porque eu coloco você em risco numa anestesia, porque você pode, ao eu induzir uma anestesia geral, você ter você regurgitar e ter uma broncoaspiração. E aí é uma O complicação. líquido que estava no estômago sai do Isso. estômago, vai para os pulmões e já é bastante Morrer grave. afogado. Não vai O que chegar a morrer acontece é uma afogado, mas- pneumonia química, né? Uma Que é pneumonite química. Isso tem um nome, síndrome de Mendelssohn. E aí eu tenho que te mandar para UTI, para acompanhar como isso vai evoluir, sabe? Então, assim, se você tivesse passado antes em consulta comigo, eu teria te falado, sabe esse Ozempic que você toma, o Sidney? Não tome, é um por semana, toda segunda-feira, olha, não tome na segunda antes da cirurgia, porque aí eu vou ter no mínimo 7 dias de suspensão. E vale para outras medicações. pra Várias tudo. medicações. Só te dou um exemplo de como, às vezes, a visita pré-anestésica, se fosse feito antes, seria melhor. Por exemplo, o paciente Com sabe o aquele... próprio anestesista. Isso, ou com um anestesista da equipe dele, porque essas informações são compartilhadas dentro Porque da equipe. hoje, me corrija, hoje o colega que vai operar, não que seja 100% inseguro isso, mas quem vai operar tem que levar uma avaliação pré-anestésica para o cirurgião que ele pode ter em qualquer outro profissional e nem chegou a passar com um profissional anestesista. Até poderia ser feito. Não é, Sim, não é a claro. maneira que a gente trabalha, mas eu poderia sim ter um ambulatório da minha equipe de anestesia, de consulta pré-anestésica, e que o paciente, olha o business se criando, né? O paciente procura a minha equipe de anestesia para fazer avaliações pré-anestésicas para aumentar a segurança. E ele levaria pro médico dele e tal. Sim. É que assim, é estranho, não é o habitual nosso. Mas seria ok. Mas é melhor uma consulta pré do que a avaliação pré-anestésica. Até naquele caso que eu tive, o paciente com arritmia. Pô, eu quero um eco. Você consegue fazer um eco rápido no hospital, mas você percebe que vai atrasar um pouco a cirurgia. Não é o ideal, sabe? Sim. E nessas, na consulta Pré-anestésica, isso. pré-anestésica, que envolve uma anestesia, tem mitos, ou até medo da pessoa. Tipo, numa anestesia geral, existe a possibilidade de óbito? Existe. Existe. Eu vou te mudar a sua pergunta, porque essa pergunta é a pior pergunta que Sim. pode... Mas Imagina. aí nós temos que falar isso. porque Não, esse é não, o mas a elemento- gente vai falar vamos disso. esmiuçar isso. Não, mas a gente vai conversar isso. Mas eu vou... Olha só. Eu posso morrer numa anestesia? Sabe o que eu respondo ao paciente? Eu falo assim, vamos mudar essa sua pergunta para qual a chance de? Porque se você falar pode, eu nem sei o que você vai me perguntar. Tudo eu vou te falar pode. Pode com um avião aqui agora? Pode. Pô, Roberto, tá absurdo. Sim. Pode. Percebe? Concordo. Pode entrar uma pessoa aqui Concordo. agora e matar todo mundo? Pode. Isso aí. Qual a chance? Então, se você pensar assim, objetivamente para a tua pergunta, que eu acho que é importante, pode morrer? Vamos lá. A Sociedade Americana de Anestesia divide basicamente os pacientes em 6 estados físicos, né? De P1 a P6, P1 a P6. Antigamente era ASA 1, American Society of Anesthesiology, antigamente falava ASA 1 até Sim, ASA 6. aprendi o asa. Agora é P. Tá bom. P1 a P6. Então, P1 o que é? P1 é o paciente que não tem nada. Não toma nada de remédio, molecão novo, nada. P2, paciente com uma doença leve, moderada, sem repercussão. O que é isso? É o cara que tem uma dislipidemia, um colesterol alto, pressãozinha um pouquinho elevada, toma uma medicaçãozinha.
P3 é o paciente que tem uma limitação. Então, o que é esse P3? É o paciente que tem a limitação, mas vai vivendo a vida. É um diabético mais grave. Diabético importante. P4 já começa a complicar, que é o cara que tem uma doença grave com risco de vida. Então é aquele cardiopata que é doente mesmo. Você faz um eco, a fração de ejeção dele é baixa. O cara que tem uma arritmia é aquele cara que fumou 60 anos, o pulmão dele já não funciona. Então tem uma pneumopatia importante, uma DPLC importante. Ele fumou tanto que isso teve repercussão cardíaca. Aí, né, com risco de vida é um classe 4. Classe 5 é um cara grave e que se não operar morre. O que é isso? É o cara que vai, sei lá, vai ser transplantado. O cara, ele teve uma hepatite fulminante, o fígado dele não está funcionando, ele precisa fazer um transplante de fígado, senão ele vai morrer. Semanas. Isso. E o P6 na verdade já é o cara que está morto, é o doador de órgãos. Tá entendendo as classificações? Então eu te classifiquei tudo isso para te falar. Nível de gravidade e a chance. Isso. Você quer a mortalidade? A mortalidade do ASA 1 é P1. do P1, olha só, só porque ele falou, do P1 é de 0,06 a 0,08%. Então, se você me perguntar qual é a chance de eu morrer, eu falo, olha, pelos últimos trabalhos, você que é um P1, é 0,06 a 0,08. 0,06. 0,06. Não é nem 6. Nem 6% seria 6 a cada 100. 0,6, 6 a cada 1.000. 6 a cada 10 mil. 10 mil. 0,06. O P2 é 0,27, mais ou menos. O P3 é 1,8. Tá? Mas isso a gente está fazendo... Estamos extrapolando ao máximo, tá? Claro, claro. O P4 é 7,6. P4 é aquele cara... Você lembra que eu te falei? Aquele cardiopata que é grave. Já é grave. Não, já é grave. Já tem uma vida Isso. já arrastada, né? De doença. E aquele P5 que opera, se não morre, é 9,5. Você quer número? E aí eu falo pro paciente, esses são os números. Se isso te ajuda um pouco ou se te acalenta um pouco. Eu não faria essa pergunta. Eu não gosto dessa pergunta. Em medicina, estatística é muito ruim. Sim, porque depende de muitas outras coisas. De muitas outras também. coisas. Então, assim, o que eu respondo, porque geralmente o paciente vai operar uma cirurgia eletiva, ele é um P1, P2, P3, assim, o risco é muito, muito, muito pequeno. Tende a 0. E na verdade, quando eu te falei isso de 1,8 no P3, na verdade não é 1,8 de mortalidade, é morbimortalidade. São, junto com mortalidade, está eventos graves no pós. Sequelas. Isso que eu ia falar, fora a morte, o óbito esse tem número já tem uma sequela. sequela. Não, Já tem sequela. isso, já tem, assim, complicações importantes. É morbimortalidade, tá? Morbimortalidade. Então, com eventos, por exemplo, por exemplo, um paciente, sabe aquele paciente que tomava Ozempic e não me falou? E era um ASA 2? O que aconteceu? Quando eu induzi a anestesia dele, ele regurgitou, aspirou, teve essa pneumonite química, essa síndrome de Mendelson, e aí eu tive que levá-lo para UTI. Isso é uma morbidade. Mas o importante nessa pergunta é você entender que a gravidade e o risco, ele está diretamente relacionado com o teu estado clínico. Sim. É isso, tá? Complicações, você quer falar um pouco de complicações? Quais são as complicações mais comuns? Existem complicações Uma estéticas? anestesia local, não voltar um membro, não voltar um dedo. Não, isso volta. A gente fala disso. Mas Tá. as complicações mais comuns de uma anestesia são complicações que não tem nada a ver com coisa grave. Então, assim, se você pensar, talvez 30% dos pacientes podem ter náusea no pós-operatório, enjoo. Isso é uma complicação? É uma complicação. Claro. Tá? Você deixou o paciente 4, 5, 6 horas numa ventilação mecânica. Isso pode dar o quê? Uma atelectasia. O que é isso? O pulmãozinho ele não abre Ventilação completamente. mecânica é o A tubo. ventilação mecânica, quando você faz uma anestesia geral, você conecta o paciente num aparelho para que ele possa ventilar os pulmões através de um tubo. Às vezes, se você ficou muito tempo ventilando num ventilador mecânico, ou o paciente já tinha alguma predisposição, você pode no pós-operatório, o pulmão não está totalmente, todos os alvéolos não estão totalmente cheios, então você tem uma coisa chamada atelectasia, que uma fisiorrespiratória resolve. Então você pode ter o quê? Dor no pós-operatório. Sabe aquela raquianestesia que eu te fiz? Eu não falei.
aquela hora. Mas eu te falo, qual a complicação mais comum de hack e anestesia? Dor de cabeça, cefaleia pós-hack. Por quê? Você tem uma queda de pressão licórica, eu fiz uma hack, tem um buraquinho lá, né, da agulha que fez aonde corre o líquor, e às vezes, por esse buraquinho... Altera esse equilíbrio da pressão. Exatamente, altera um equilíbrio de pressão, traciona nervo craniano, porque assim, sabe quando você tem de líquor no teu corpo? Uns 150 ml. Que vai a cada 6, 8 horas, ele vai absorvendo e fabricando, vai trocando. Às vezes, aquele buraquinho pode levar o quê? Uma queda de pressão licórica, porque você tem uma microperda de líquor naquele lugar do buraquinho. E aí você tem uma tração de pares de nervo craniano e dá uma dor de cabeça. Qual acho? Existe, mas são passageiras. Tem tratamento. Qual a chance de ter uma cefaleia hoje pós-hack com as agulhas novas, são agulhas muito finas? 0,4%, 0,5%. Tem risco? Tem risco. 0,4% a 0,5% dos pacientes podem ter uma dor de cabeça. Vão ter uma dor de cabeça. Como é que você trata? Anestésico comum, hidratação, repouso. Tem várias maneiras de tratar. Até você ter que ir para um tratamento um pouco mais agressivo. Se a dor de cabeça for incapacitante, se é uma gestante que tem que cuidar do bebezinho, que ela não consegue levantar, que ela tem dor de cabeça, aí você faz outras ações para tratar isso. Tem tratamento? Tem. Entendi. Então, todos os procedimentos, eles têm, entre aspas, riscos. Você precisa ligar os riscos ao estado físico do paciente e você correlacionar também o tipo de anestesia. Você estava falando de anestesia local. Qual é o risco de uma anestesia local? Eu vou te falar que não tem risco nenhum. Porque você cortou, você vai ter que fazer uma sutura na sua mão. O médico vai lá, o próprio cirurgião que vai te atender, ele vai fazer uma anestesia local e vai fazer a sutura. Existe risco disso não pegar? Não existe. Não existe, o médico fez a anestesia e não pegou. Ele não pegar, se o anestésico não pegar, ele, por exemplo, se fosse uma região com inflamação. Uma região com inflamação, o anestésico local não atua. A atuação do anestésico local é justo isso. Chama pKa, que é o pH da solução em relação ao pH fisiológico, para que o anestésico local possa atuar. Uma região inflamada, o anestésico local não atua. Mas numa região inflamada, o cirurgião também não vai querer dar ponto. Você não dá ponto em região inflamada, infectada. Tem anestesia por... fora de aplicação, sem ser aplicação, sim pelo olfato, por cheiro? Tem. Se fazia muito antigamente. A primeira anestesia foi com anestésico inalatório, né? Até pouco tempo atrás, a gente baseava... Quando eu fiz residência, em 1997, 98, a gente usava muito anestésico inalatório, né? Que são os halogenados, a classe são halogenados. Alotano. Não usa mais? Não, alotano não. Se usava muito alotano, depois isoforane. Hoje... Deixa eu fazer uma pergunta que acho que você já conversou sobre isso também, né? E para quem é leigo, em toda anestesia geral tem que ser entubado. Não necessariamente. Ou não necessariamente. Não precisa manter em entubado. toda anestesia geral você precisa ter um controle da ventilação do paciente. Você precisa manter o paciente com uma oxigenação adequada. Quando você fala em anestesia geral, a gente volta para aquele conceito de hipnose, analgesia e relaxamento muscular. E se você pensa nisso, o paciente não respira por si só. Então alguém ou um aparelho precisa ventilá-lo. Como que eu posso fazer essa ventilação? Tubo orotraqueal? Perfeito. O mais seguro. Quando você tem um tubo... Está sob o seu controle. Você tem um tubo 100%. Você tem o ambiente mais seguro em termos de ventilação mecânica. Existe outras alternativas? Existem. Procedimentos de curta duração, até 1 hora, às vezes a gente não usa o tubo orotraqueal. Existe um aparelho que chama máscara laríngea. É um dispositivo que a gente fala supraglótico. Por quê? Porque ele não vai da glote para baixo. Não entra na traqueia. É um dispositivo que a gente coloca na boca. Ele preenche a cavidade oral e a abertura dele está direcionada para onde? Para a traqueia. Então, você não fez a intubação orotraqueal, porém, com esse aparelho,
cirurgia de curta duração, você está o quê? Acessando via aérea e mantendo a ventilação e a oxigenação do paciente. Por que a gente não gosta disso para procedimentos muito demorados? Porque procedimentos muito demorados, 4, 5 horas, talvez a máscara laríngea seja perfeita, ela fique ótima durante essas 4, 5 horas, talvez sim. Mas a partir do momento que você precisa de muito tempo de auxílio mecânico, o mais seguro é o tubo orotraqueal. A máscara laríngea ela pode deslocar um pouquinho, pode você começar a ventilar não tão adequado quanto estava. Claro que você vai verificar tudo isso no intraoperatório. Mas se você sabe que a cirurgia vai demorar mais, vai já para o tubo orotraqueal. Então, sendo muito objetivo, nem sempre. E tem outra situação, onde você, por exemplo, é um paciente que você acha que a intubação... Ele tem todos os preditivos de uma intubação mais difícil e é um procedimento de curta duração. Sabe, 1 hora, vai para a máscara laríngea, você vai estar ventilando adequado, você vai estar monitorando, você sempre em qualquer tipo de anestesia, você monitora o paciente. Então hoje, monitorizações obrigatórias, cardioscópio, tá? Para ver o quê? Batimento cardíaco, oximetria de pulso, obrigatório, ver saturação de oxigênio. Pressão arterial não invasiva, ver a pressão arterial, aí a gente vê a parte hemodinâmica. E numa anestesia geral, um aparelho chama capnografia. A capnografia te dá o quê? Te dá uma visão direta da tua ventilação, de como está sendo a sua expiração do gás carbônico. Então você consegue ver que o paciente está ventilando adequadamente. E esses são aqueles monitores que o anestesista fica o tempo todo lá controlando durante a anestesista que supervisiona, que olha tudo isso? Sim, o anestesista. Sim, pessoalmente. O anestesista eu sempre brinco, é o primeiro a chegar e o último a sair. Por quê? Ele é o primeiro, ele vai lá, visita a pré-anestésica, paciente sem cirúrgico, indução anestésica, pré-operatório durante toda a cirurgia, final da cirurgia, sala de recuperação anestésica, mais ou menos 1 hora lá na sala de recuperação. Para quê? Tá com dor, tá com náusea, bem acordado, tudo ótimo. Condição de ir pro quarto, isso. Condição de ir pro quarto? Condição de ir pro quarto. Vai lá, anestesista, alta da recuperação anestésica. Então, o anestesista, ele é o médico que está com você no perioperatório inteiro, do início até a tua alta para o quarto. Tá? Outro monitor que é muito interessante, que a gente usa na anestesia geral, é um monitor que a gente fala que é o índice bispectral. O BIS é um aparelho que a gente vê o nível de consciência. Isso eu quis entrar nesse tema porque tem paciente que já me perguntou: doutor, eu tenho um conhecido que falou que ouviu tudo durante a cirurgia. Boa, esse é um assunto interessante, hein? Não, eu vi num filme, doutor, aí essa é a melhor. Eu vi num filme que o paciente, ele escutou tudo. E acordou no meio da cirurgia. Acordou no meio da cirurgia. Quando você destrincha todas essas conversas, você vai ver que 99% das vezes o paciente escutou mesmo algo na cirurgia. Por quê? Porque ele estava com uma raquianestesia, vamos lá, que anestesia de um nível para baixo, e sedado. Sedação. Quando você faz uma sedação... Qual é a diferença de sedação e anestesia? Já vou te falar, mas na anestesia eu te dou hipnose, monitorando aqui, ó, índice bispectral, relaxamento muscular e analgesia. Sedação, eu estou te dando um hipnótico para te deixar dormindo. Mas como na sedação você não tem uma garantia de via aérea, se eu te sedo muito pesado, você pode ter uma queda da língua, você pode ter dificuldade ventilatória. Então, sedar é mais difícil que anestesiar. O anestesista que seda bem é o melhor anestesista. Esse cara é um baita anestesista. Porque ele sabe fazer sedação também. Quando ele aprofunda a sedação, ele coloca um dispositivozinho na boca, um guedel para manter a ventilação. Ele consegue aprofundar em níveis seguros. Ele sabe que o catéter de oxigênio está adequado. Sabe? A sedação, ele só te dá hipnose. Agora, quando o paciente fala, tem o fulano, ele escutou. Ele escutou porque ele estava com uma anestesia, com uma sedação que estava adequada. Só que assim, durante a cirurgia, o médico começou a martelar o joelho dele. Ou gritar, né? A martelar o joelho dele. Então, aquele nível de sedação que estava adequada,
para aquele outro momento já não estava adequado. Aí o que o médico fez? Aumentou a sedação. Porque o anestesista está lá do lado. Então ele escutou. Teve alguma repercussão? Nenhuma. Agora, isso é muito diferente de uma coisa que a gente chama recall. Recall, ou consciência anestésica, para você ter ideia, é a maior causa de processo médico nos Estados Unidos contra anestesista. Não sabia disso. E aí, o recall é justamente isso. É o cara que, durante uma anestesia geral, ele realmente tem lembranças. E aí, você imagina que você está anestesiado e por algum motivo, e o motivo basicamente é sempre o mesmo, o colega que estava junto não percebeu, porque hoje com a monitorização que a gente tem com os monitores, é muito fácil em relação antigamente a controlar isso. Hoje você tem monitor que você vê frequência cardíaca, você está vendo o grau de hipnose, você está vendo pressão arterial. Pô, se o paciente sai um pouco de plano anestésico, aquele aparelhinho, o índice bispectral, ele sobe para você. Antes disso, se ele está tendo dor ou se ele está acordando, o que acontece com a tua frequência cardíaca? Aumenta. Não necessariamente está ligado o sistema nervoso simpático com essa percepção, mas na maioria das vezes sim. Sistema nervoso simpático, eu digo frequência cardíaca, pressão arterial. Mas com os monitores que você tem, o recall não deveria acontecer. Sim. Qual é a chance de recall? Em torno de 0,2%. E evitável, né? Evitável. Ou altamente evitável. Tá? E o recall acontece no sentido do paciente... Faltou hipnose. Acordou no meio. Hã? Acordou no meio da cirurgia. Na realidade, faltou hipnose, mas ele não abriu o olho e falou com você porque ele está com relaxamento muscular. Olha que cena de filme linda, né? Mas isso acontece? Não acontece, Moisés. Não acontece. Eu tô te falando de 97 para cá, quantos anos são? 20 e tantos anos. 20 e tantos anos de prática anestésica minha. Mais 6 anos como diretor médico de um grande hospital, onde qualquer queixa desse tipo chegaria para mim. Você. Eu, de um hospital com 50 cirurgias dia, multiplica isso por 6 anos vezes 360. Muita coisa. É muita coisa. Ou seja, eu nunca vi recall. Tá descrito? Tá descrito. Se me perguntarem, pode? É aquela velha conversa. Sim. Pode. E o paciente faz essa contestação baseado no trauma que ele sofre, é isso? Ele diz sofrer, né, teoricamente. Se você tivesse, vamos lá, se eu tivesse um recall, eu saberia que isso foi um recall, porque eu sou anestesista, claro. E eu poderia ter realmente tipo um tipo de dano, uma experiência muito ruim. Sim. Principalmente se além do recall, da hipnose, eu estivesse tendo dor. Imagina, aí é o pior dos mundos. Sim. Vamos parar com o filme de terror e voltar para a realidade? Isso acontece? É claro. De novo, eu nunca vi. Mas quando me perguntam, viu, Moisés? Do mesmo jeito que você perguntou, me perguntam. Você já viu? Nunca vi recall. Pode acontecer? Eu acho que isso cai um pouco também naquela questão da qualidade, né? Da diferenciação do profissional, porque realmente a gente vive hoje, né, Roberto, você sabe que eu trabalhei bastante tempo com litígio médico, lá no INESC, que na época que eu fui superintendente, e a gente via muito isso. O paciente, ele acaba usando meios que não são tão legais, sim. A palavra vantagem, não jurídica, né? Não tão legais, para obter vantagem. Então, isso o médico tem que se defender. Isso, na nossa época, a gente aprendia que a maior... sua maior segurança se chama prontuário médico. Caneta. Seu maior inimigo, ao mesmo tempo, sua melhor amiga é a caneta. Então, você, relatando tudo isso, você evita esses problemas. E eu garanto também, por experiência própria da minha especialidade e dessa experiência na área do litígio médico, o bom profissional jamais terá problemas sérios com isso. Porque, assim, de cada 100 vezes que entram com recall, 0,5% tinha alguma base e no final termina em problemas pro médico. Isso. Eu acho que são 2 pontos, né? Uhum. Primeiro ponto em relação
ao médico, ao litígio. Minha mulher é advogada, só mexe com direito médico, então também tenho mais essa experiência de vida. Já fui assistente técnico dela algumas vezes, mas enfim. Tem esse ponto de vista assim, jurídico, de proteção, tá? Mas eu acho que o ponto aqui é conversar da anestesia, e o recall, ele acontece, mas muito raramente, tá? Então, o que eu quero que quem esteja aqui escutando, vendo a gente, é entender que a anestesia é muito segura. Sim, essa é a ideia. Muito segura. Por isso... Muito segura. 3 vezes para ficar lá. É muito segura, Cid. Sim. É muito segura, Moisés. Ela não é... o procedimento, às vezes, não é seguro em pacientes graves que precisam operar. Qualquer coisa a gente falou, ruim. aquele cardiopata grave que vai fazer uma cirurgia, que se ele não operar, ele vai para um óbito. Aquele paciente tem risco mesmo. Tem 9,7%, 9,6% de ter risco de ter uma morbimortalidade. Agora, no nosso dia a dia, isso não acontece. Será que, não só uma pergunta do Sidney mesmo, não só como médico mediador, mas a gente vivencia na prática, né, a medicina no Brasil. Eu poderia dizer que a qualidade dos aparelhos hospitalares, dos aparelhos de saúde, fazem muita diferença nisso? Porque assim, eu entendo que no Brasil a medicina é ótima. Eu não sei se você tem outra opinião ou não. Não. Porque aqui, apesar de todos os pesares, Moisés, que dizem um monte de... Vou usar a palavra bobagens mesmo, né? De bobagem. Em tal país a medicina é ótima. Não, o Brasil, claro, sobretudo profissionais de boa qualidade, mas os aparelhos hospitalares, os aparelhos de saúde são excelentes. A gente está falando em 2022. Essa maneira de pensar, se fosse em 1970... eu acharia perfeito. A gente talvez, né, naquele Brasil, naquela época diferente, 1980, sem acesso às tecnologias que tinham fora, sem importação como é hoje. Sim, aberto. É uma outra época. A gente está falando de 2022. Eu já visitei serviços fora, alguns serviços fora, e eu posso, com total tranquilidade, de falar que aqui a gente está muito bem servido. Muito bem servido. Muito mesmo, né? Mas muito bem servido. Graças... O acesso também, né? Isso. Eu frequento os melhores hospitais, mas eu já frequentei hospitais piores ou com menos condições, mas até mesmo nesses hospitais menores. A técnica funciona. Totalmente, seguro, né? sabe? Hoje você vai no hospital de periferia, você vai ver o ventilador, ele está ventilando com um Drager, que é um ventilador alemão. A mesma droga que eu uso no hospital ABC, que é de altíssimo nível aqui em São Paulo, eu vou ter aqui no interior de São Paulo. Então, isso é importante. Isso fique em relação ao que você tem à tua disposição, você está bem servido. Às vezes o acesso também melhorou muito. A gente dizer que é ruim também não é ruim. Melhorou muito. Às vezes demora um pouco para chegar, mas para quem chega, sim, não tem medicina ruim. É óbvio. É claro que eu não estou aqui para comparar aquele hospital de altíssimo nível, maior da América Latina, com aquele hospital de periferia, mas eu te garanto que em todos os hospitais de periferia que eu já trabalhei, e no meu começo de carreira eu trabalhei em vários, todos eles tinham condição de trabalho. Sim, tecnicamente todos condições ótimos. De trabalho. Infraestrutura, médicos qualificados. Médicos qualificados. Ética. A estrutura para você trabalhar. Ética é uma coisa sua, né, Júnior? Você vai ver coisa antiética no hospital, até no maior hospital como no pior hospital. Sim. Entende? Mas acho que fica na cabeça do ouvinte isso. A diferença do profissional que atua na periferia fica na tua cabeça? Sim. Que é diferente. Mas o que acontece muitas vezes mesmo? O profissional, quando ele acaba a sua especialização, a sua residência, se ele não é um cara bem nascido, com o pai que é o chefe de serviço, então ele já vai começar a carreira dele nos grandes hospitais de São Paulo, ele vai começar nos hospitais menores. Sim. E ele é um profissional bem formado, ele é um profissional com residência médica bem estabelecida, ele é um bom profissional, bem treinado. Claro, concordo plenamente. Isso é importante esclarecer, muito importante. Então você precisa acreditar que o cara que está lá, o médico que está lá te atendendo, ele tem capacitação para isso. Porque eu de verdade acredito. Óbvio que exceções vão ter, mas todas as áreas, mas ele vai ter condição de exercer a boa medicina. Medicina já é uma área.
que tem pouco aventureiro, por enquanto. Espero que continue assim. Existem algumas mudanças atualmente, que não é o momento da discussão, mas eu fiquei surpreso em saber que a anestesia tem 0 aventureiro, fiquei muito Não tem. feliz com isso. Não tem. Né? Realmente, eu imaginava que sim, mas ouvir isso da boca do anestesista me deixou. O que você achou? Isso é Não, seguro, né? Sim, o que você vai poder falar em relação ao profissional anestesiologista, isso que eu te falo, todos são anestesiologistas. Tem os melhores, tem os piores, como em qualquer área. Não estou aqui para avaliar. Mais atualizados. Não estou aqui para avaliar o anestesiologista, mas eu te garanto que todos eles são anestesiologistas e bem formados. Claro. E que está capacitado para te atender. E é isso que precisa. E como nas outras especialidades, existe também isso é importante. Nas outras especialidades existe uma entidade, existe uma prova de especialidade. Perfeitamente. Um título, um membro titular. Como é que funciona? Na anestesia funciona da seguinte maneira. Tem os centros de ensino e treinamento que já são vinculados à Sociedade Brasileira de Anestesia. Então, você tem a sua regional, aqui em São Paulo, a Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo, e ela está ligada à Sociedade Brasileira de Anestesia. Uma no país. País. Tá? Abaixo do CRM. O órgão ligado ao CRM. Sim, porque na realidade é uma especialidade, a Sociedade Brasileira de Anestesia. É reconhecido. Reconhecido. A sociedade é separada do CRM. Isso, mas é reconhecida pelo CRM. Sim, Quando você faz a sua residência, você pode fazer num centro de ensino e treinamento ligado à Sociedade Brasileira ou não. Porque existem alguns CETs que eles não estão diretamente ligados à Sociedade Brasileira. Quando você faz num centro de ensino e treinamento que está ligado à SBA, à Sociedade Brasileira, você, ao final do primeiro, segundo e terceiro ano, faz uma prova que é do médico em especialização. São mais 3 anos. São então, 3 anos de anestesiologia. Só de anestesiologia. 3 anos. 6 de medicina, né? 6 de medicina, mais 3 de anestesia. Ao final desses 3 anos, se você obteve todas as notas, foi capacitado, passou nas provas do ME1, 2 e 3, você ganha o seu título de especialização em anestesia, TEA. Tá? Quando você fez tudo isso, mas o seu centro de ensino e treinamento não está coligado à SBA, você faz uma prova agora, se aprovado, você tem esse título, que é o título de especialização em anestesia. Para você se vincular a qualquer hospital, documentação obrigatória qual que é? Título de especialista. Tá? Na anestesiologia, existe mais um título, que chama Título Superior em Anestesiologia, que é uma prova de 2 etapas em 2 anos consecutivos. Num primeiro ano você vai fazer uma prova escrita, e no ano seguinte uma prova oral. Só 17% das pessoas que prestam essa prova passam. E para que serve esse título superior de anestesia? Se eu quiser hoje fundar um centro de ensino e treinamento, para eu ter esse centro... Então a gente trabalha no Hospital do Sidney. O Sidney fez um baita hospital, 1000 leitos, e agora ele quer fazer uma residência médica de anestesia. Ele me chamou: Roberto, você aqui é o chefe da anestesia, vamos fazer aqui um centro de ensino e treinamento? Vamos. Para cada médico TSA, eu posso ter 3 residentes. Então, esse título a mais não é para você exercer a anestesia, porém é para você poder ministrar, ensinar a anestesiologia para as outras pessoas. Legal. Então, tudo bem organizado academicamente, garantindo, então, que essa especialidade seja bem totalmente organizada. Muito bem. O que mais temos aí, Moisés? Tem mais uma curiosidade. Existe casos que não pegam anestesia? Boa, essa pergunta é muito boa. A gente escuta isso. Fala: doutora, anestesia em mim não pega. Vamos entender o porquê não pega. Então, vamos lá. Anestesia local tem como não pegar? Vamos dividir. Anestesia local tem como não pegar? Aí eu fui no dentista e a anestesia não pegou de jeito nenhum. Por que não pegou? Pode ser que não pegou? Pode. Por quê? O pessoal fala porque eu estava nervoso. Não. Tem essas lendas, né? Tava com a pressão alta. Essas perguntas o pessoal... Isso. E daí o dentista, como não é médico, nada contra o dentista, ele não vai saber te explicar por que não pegou. Eu vou te falar algumas coisas porque eu acho que não pegou. Primeiro, porque a região podia estar infectada ou inflamada. E aí muda o pH e aí o anestésico local não vai atuar. Segunda coisa,
Para o anestésico atuar, ele tem que estar perto da inervação. Então, se você não injetou o anestésico perto do nervo, e não estou falando que o dentista não sabe fazer isso, mas às vezes pode ter uma alteração anatômica, sei lá, aí não pegou. A região, numa anestesia local, não foge muito disso. Inflamação, infecção, ou o anestésico não está perto lá. A técnica. Ou o anestésico está vencido. Mas aí, se a gente ficar pensando nisso, né? A gente não vive. E isso não acontece, porque hoje a Anvisa é muito em cima dessas coisas, não tem como. Doutora, eu fiz, no meu primeiro parto, foi um parto cesárea, o médico tem que fazer 2 hacks para pegar. Vamos lá, não pegou a primeira. Pode acontecer? Por que não pegou a primeira? Vamos fazer um exercício aqui. Pode ser, e isso eu já vi uma vez, teve um paciente uma vez, que foi lá no hospital que eu era diretor, que era uma cesárea, tiveram que fazer, fizeram 2 anestesias, não pegou, aí o colega mudou a técnica para uma anestesia peridural. E aí funcionou. Tá? Daí foram pesquisar, foram entender, conversaram com o paciente, e isso foi excelente, esse contato médico-paciente, explicar para ele o que aconteceu, e falar assim, olha, eu sei que você está com um bebê, tal, mas quando você puder, você pode fazer uma ressonância da sua coluna e trazer para a gente pega você, te leva, só para a gente... Entender o caso. A paciente foi muito bacana, e fizeram. Sabe o que aconteceu? O espaço subaracnoide dela, que é onde corre o líquor, ele era muito mais largo. Então, a quantidade de líquor era muito maior. Então, aqueles 3 ml de anestésico local... Não foi suficiente. Não foi suficiente. Por quê? Porque ele se difundiu de tal forma que ele não conseguiu fazer aquele bloqueio do canal de sódio. Então, foi suficiente. Então, pode acontecer dessa hack não ter... Esse foi um exemplo que eu vi. Aí fizeram uma outra hack anestesia e continuou sem volume. Daí ele passou por uma peridural onde você injeta muito anestésico. E essa é a conduta perfeita da literatura. E esse muito anestésico foi se difundindo pouco a pouco e a anestesia funcionou. Uma anestesia geral pode não funcionar? Eu nunca vi. Por quê? Porque existe paciente que não dorme? Não. Existe pacientes que usam algumas medicações e aí a quantidade de droga que você vai precisar para ter uma hipnose adequada, para ter uma analgesia adequada, para ter um relaxamento muscular adequado, ou seja, coisas clínicas do paciente vão influenciar enquanto você tem que dar de anestésico. E você tinha me perguntado há um tempo atrás se tem alguma coisa a ver com peso. Quando você calcula numa anestesia geral, via de regra, você sabe que tal medicação são tantos miligramas por quilo que você faz para atingir um nível de droga no sangue, um nível sérico adequado para que lá no sítio efetor, ou no lugar onde faz efeito, ele consiga atingir o efeito que a gente quer. No lugar onde ele vai se ligar no sítio efetor, ele atinge. Então, você pode ter uma anestesia, um paciente que não consiga fazer anestesia geral? Não. Nunca vi. E assim, vai contra toda a parte de você pensar de farmacodinâmica, farmacocinética de droga, receptores de droga. Agora, por exemplo, um paciente que tem dor crônica. Vamos lá, o paciente ele tem dor crônica, ele faz uso contínuo de ópio, de opiáceo, de restiva, que é uma medicação que ela é aquelas que você gruda, como é que chama? Emplasto. Isso, é tipo, isso só que tem opioide, ele vai soltando. O restiva é um bom exemplo. Esse paciente, ele já está habituado a trabalhar com um nível de opiáceo mais alto. Exato. Então, você no intraoperatório, você vai ver que aquela dosezinha de 0,2 microgramas quilo minuto de remifentanil não vai resolver. Você vai usar mais droga, sabe? Aquele paciente que é ansioso, que toma várias medicações para dormir, às vezes você vai perceber que aquela medicação para dar hipnose, o Propofol contínuo, você vai ter que usar uma quantidade maior. Agora, você não... Ai, doutor, ninguém consegue me anestesiar. Não, uma coisa é errada. Uma coisa é errada. Ah, eu sou muito difícil de anestesiar. Tá bom. Vamos ver. Né? Enfim, esse é um grande mito. Um outro mito, eu acho que também o pessoal acostuma perguntar, às vezes, no mesmo consultório, atendendo outras especialidades,
para ouvir do Roberto exatamente a resposta. O pessoal pergunta, por que eu não posso sempre, vamos supor que eu vou operar no útero um mioma, uma cirurgia Sim. ginecológica, e eu tenho também vamos supor, uma hérnia inguinal, que é também uma hérnia lá embaixo, né, na parte inferior. Por que eu não posso operar as duas coisas ao mesmo tempo e usar, acho que já te perguntaram, mas já viu essa pergunta? Anestesia. Usar a mesma anestesia, né? Por que não posso, então, sempre usar a mesma anestesia? Aproveitar que já vai ser aproveitar anestesiado. a anestesia, isso. Essa é a pergunta. Esse exemplo que você deu, fazem. não, esse exemplo que você deu, eu acho que até poderia. Por exemplo, um paciente que tem uma miomatose uterina e você vai abordar a cavidade abdominal, sim, e você vai aproveitar que você vai abordar, que você vai estar na parede e você já vai fechar essa hérnia. Perfeito. Agora, se eu mudar para você, doutor... Joelho, então. Perfeito. Doutor, eu vou fazer essa cirurgia, eu vou tirar a minha vesícula, e aí eu vou aproveitar e eu já vou mexer na mama, fazer uma mamoplastia e uma pequena lipoaspiração. Vamos lá. Eu acho que já está tudo errado. Você tem uma indicação cirúrgica de uma patologia. Uma colecistite, que você precisa tirar a vesícula. Ponto. Você extrapolar isso para um procedimento estético, não cabe. Mas acontece? É raro, sabe? É raro, mas acontece muito. Sim. Acontecia mais, mas assim, não pode acontecer. Voltamos ao profissional, né? Não pode. Equipes médicas sérias, se você é um cirurgião, gastrocirurgião, o Roberto vai lá, fala assim, então, doutor, a Tabata, a mulher do Roberto, olha, eu vou tirar a vesícula, aproveitar, eu já chamei o doutor fulano, ele vai mexer na minha mama. Você é um cirurgião sério, o que você vai falar para ela? Olha, Tabata, você realmente, eu vou tirar a tua vesícula. E eu vou tirar a vesícula e você vai para a sala de recuperação estética e depois você vai para o quarto, depois você vai de alta e numa outra internação, você vai fazer o procedimento estético. Por quê? Porque cirurgia e anestesia e momento perioperatório é uma coisa séria. Tá todo mundo querendo o quê? Qual é o final? É o bem-estar do paciente. Quando você começa a juntar coisas para aproveitar que vai ser internado, você começa a entrar numa seara muito perigosa. Sim, já até lembra da sua esposa que é advogada na hora. Você começa a entrar numa seara, assim, então se você precisa fazer um procedimento médico por uma patologia, tá ok, então é correto você tirar um mioma e já corrigir, já que vai corrigir. Sim. Agora, você vai tirar um mioma e aproveitar e tirar o seu nódulo de tireoide? Não. Pode fazer? Lógico que pode. Eu estou sob anestesia geral. Do ponto de vista técnico, pode. Mas qual que é a racionalidade disso, entende? Então, assim, sempre qual que é o limite, né? Tem a técnica estudada corretamente e ponto final. Perfeito. Então, se algum anestesista te falar, não, tá tudo bem, eu falo que não tá tudo bem. Eu acho que você teria que resolve, assim, cada patologia em momentos diferentes. É o mais seguro. É o mais seguro. Mas... Quanto menos tempo você ficar naquele ambiente de intraoperatório, melhor, sabe? Não, estou falando que a cirurgia... Tem prazo para essa outra, vamos supor, que você até tinha perguntado também isso. Ele operou lá... Não tem prazo. Eu vou te dar um exemplo. Infelizmente, tem aqueles pacientes que são grandes queimados, né? Sim. Que é uma luta, né? Então, aquele paciente que é grande queimado, 60%, 50%, 70% de área corpórea queimada, ele, via de regra, a cada 1-2 dias, ele precisa trocar o curativo. E para trocar esse curativo, que são em áreas extensas, é sob anestesia geral. Então, você faz uma anestesia um dia, no dia seguinte está fazendo de novo. E cada anestesia é um ato médico diferente. Cada cirurgia é uma cirurgia diferente, com os mesmos riscos. Não vai ter um risco cumulativo. Na realidade, assim, se a gente falasse que o risco para aquele paciente, vamos voltar, 0,4%. Você está toda hora metendo ele no 0,4%. Continua entende? Sendo P1, P2, P3. É isso, entende? Essa era uma pergunta que eu ia fazer agora.
a indução de tanta droga a cada 2 dias, depois de 1 ano, não tem nenhuma sequela? Então, como funciona a anestesia? Você sabe? Não. Uma anestesia geral. Eu faço um monte de droga agora e... Pô, eu vou fazer aqui uma quantidade de droga grande e daqui a 3 horas você acorda. Você pensa que isso existe uma racionalidade nisso ou não? Eu não vejo uma racionalidade. Porque sabe como funciona uma anestesia, Moisés? A gente, através de um acesso venoso, eu vou infundindo continuamente anestésico. E o Sidney, que é Durante cirurgião... toda a cirurgia. Continuamente. O Sidney cirurgião acabou a cirurgia agora, ó. 3 da tarde. Eu desligo, eu paro a minha infusão de todos os anestésicos. Então, se eu tiver com anestesia venosa total, o hipnótico, o relaxante, o opiáceo, acabou a cirurgia, eu desligo. Como que o paciente vai acordar? Tempo de metabolização dessa droga, metabolizou, 10, 15 minutos, paciente acorda, acabou a anestesia. Estubo o meu paciente, levo para a sala de recuperação anestésica. Existe um efeito residual amanhã desses anestésicos? Não, no caso do queimado, por exemplo. O queimado a gente vai... É a mesma coisa. Eu Mesmo vou... depois de São 1 ano. drogas seguras. Todas são seguras. São seguras e assim... Metabolizou a droga, não tem mais metabólito ativo. Não existe nenhuma droga que demora 24 horas para metabolizar. Quando a Entende? gente fala metabolizar, é depurar. Isso, para sair do depurar. organismo. Isso. Então, assim, você pode fazer uma anestesia hoje. Porque pro leigo pode ficar assim, bom, a pessoa tá queimada, vai ficar 1 ano trocando curativo. Ó, Ela pode ficar um pouco dar resistente a ópio ou ficar um pouco dependente. Não existe essa possibilidade. Não, mas o que acontece, assim, de você ficar mais dependente, por exemplo, do opiáceo, o que acontece é que o grande queimado, ele tá já trabalhando com nível de opiáceo lá na enfermaria, de remédios derivados do como a oxicodona, por exemplo, coisas para segurar a dor dele. Controlar a dor já na cama. Mas as drogas anestésicas, como eu te falei, aquele paciente que é ansioso, aquele paciente que tem dor crônica, mas em relação à droga que você usou na anestesia, a partir do momento que a anestesia, que o paciente acordou, praticamente está tudo metabolizado. A minha equipe de anestesia, a gente é responsável pelo centro diagnóstico de uma grande equipe, de um grande hospital aqui de São Paulo. E quando a gente assumiu esse grande hospital, eu, por ser um dos caras mais velhos, ter um pouquinho de experiência de gestor, eu fiquei coordenando a equipe, né? A gente colocou 18 médicos lá internamente para tocar todo o centro diagnóstico desse hospital. E eu fiquei como coordenador às terças-feiras lá. Então, uma situação onde anestesiaram uma criança anestesiaram essa criança para fazer uma ressonância de manhã, fez a ressonância, aí de tarde essa criança teve uma intercorrência, um sangramento, precisava fazer uma broncoscopia. Anestesiou de novo. Criança às vezes precisa anestesiar para fazer um procedimento diagnóstico por imagem. Porque não para. As imagens boas para... Isso. Então, assim, não existe essa limitação, tá? Você pode tomar anestesias. Não tem tem que esperar 10. Não tem. Okay. Muito bem. É só pensar na metabolização. Perfeito. Grandes explicações aqui do meu grande Tirou amigo todas Roberto. as dúvidas. Tirou todas as suas dúvidas? Mito, sim. Então, espero que vocês, ouvintes, também tenham aproveitado esse momento com um profissional de alta qualidade, de formação especial, como todas as pessoas que a gente procura trazer aqui, aumentar o nível do nosso trabalho. Quem tiver comentário, quiser pergunta, a gente vai deixar também na descrição o contato do Roberto, para que quem quiser procurar também. Tem como procurar o anestesista também, dependente das equipes. Não é o comum, como você disse. Não, né? não é o comum. Pra e procurar assim, o cirurgião. E eu acho Mas- que o cirurgião tem que ter total tranquilidade de trabalhar com a equipe dele. Perfeito. Algumas vezes, parentes, amigos falam assim, olha, eu vou ser operado, você pode me anestesiar? E a minha resposta 100% das vezes é, quem é o seu cirurgião? E aí eu falo assim, eu não trabalho com esse cirurgião, e esse cirurgião ele tem que uma usar a equipe tem dele. equipe própria. Mas estamos à disposição para... Exatamente. Dúvidas. Dúvida, Nossa. isso estamos à disposição. Ok. É isso Estamos à disposição. Muito bem. Então é isso que eu queria mesmo, que a gente
tivesse esclarecido essas dúvidas que foram extremamente importantes, valiosas, para quem está nessa situação, às vezes vou operar uma coisa simples, uma coisa grave, agora entendeu que, me corrija mais uma vez, na mão de bons profissionais, o risco é mínimo, seguro. Muito seguro. Muito seguro. Sempre muito, muito, muito seguro. Muito. É isso aí. Gostei que você aprendeu 3 vezes. Muito. Considerações finais, Roberto Não, Gonçalves Filho, meu amigão. Sidney, primeiro, obrigado pela oportunidade É uma honra de que você estar tenha aqui, estado de aqui, verdade, uma estar honra. aqui com você, com Moisés. Eu acho que essa iniciativa de vocês, e sem demagogia, nada, essa iniciativa de vocês eu acho que é legal porque você passar conhecimento é sempre importante para a população, tá? Se colocar à disposição é sempre importante. E se tivessem mais canais para que isso acontecesse de forma séria, seria mais fácil para trabalhar, Com certeza. para nós médicos, e também seria mais fácil para as pessoas, para o leigo, enfrentar as situações do dia a dia que não é fácil. Perfeito, essa é a ideia. Exatamente. É isso Tá? mesmo. É isso aí. Então não se esqueçam, Líder Medcast, se inscrevam no canal, no YouTube, no Dá o joinha. Dá o Spotify, joinha ou acessa o sininho, né? acessa o sininho, Dá um joinha. dá um joinha, não, dá um Dá um like. Dá um like. dá um like, Dá um deixa like. seu like. Né? Sem isso a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Temos que ter isso daí. Então a gente agradece mais uma vez. Obrigado, Roberto. Imagina, valeu. obrigado a vocês. Obrigado a Obrigado, todos. Roberto. Obrigado, Até pessoal aí mais. do estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Valeu.